Uma das maiores dificuldades que muitos pregadores iniciantes têm é como pregar pela primeira vez, como fazer o meu primeiro sermão, montar o meu primeiro esboço. E muita gente me manda mensagem, inclusive muitas pessoas que entram no meu grupo lá no WhatsApp, onde eu dou dicas de sermão, faço esboço de sermão lá. Inclusive, se você ainda não está nesse grupo, eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo para que você vá e entre lá no meu grupo, tá? Professor Will, eu tenho hoje uma grande dificuldade, que é montar um esboço. Ou muita gente manda mensagem lá falando assim: olha, eu fui chamado para pregar essa semana e eu não sei por onde começar. Bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui para te ajudar a iniciar nesse processo de construção de sermão. A gente sabe que Deus é quem dá o dom, é Deus quem faz a obra, é Deus quem te capacita. Agora você também precisa fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Estudar, principalmente, sobretudo, estudar a palavra de Deus, estudar livros que falem sobre o assunto, estudar e ouvir palestras e assistir vídeo, como é o seu caso agora, de pessoas que ensinam, que facilitam esse teu processo aí de construção de sermão. E nesse vídeo eu vou te ajudar, já que você tem esse interesse, já que você está aqui prestigiando o canal, demonstrando que você está fazendo a sua parte. Para você iniciar na pregação, para você construir o seu primeiro esboço, você precisa primeiro aceitar o convite. Se o pastor te convidou para pregar, se o presbítero, o ancião, seja lá quem for, te convidou para pregar, então aceite a missão, porque é Deus quem está te convidando e usando essa pessoa. Aceitou? Agora vá conversar com o Papai do Céu. Chegue em sua casa, dobre os joelhos e fale: Senhor, eu aceitei o teu chamado, mas eu preciso que o Senhor me incapacite. Eu preciso que o teu Espírito me faça compreender a mensagem que eu vou estudar e que o Senhor me diga sobre o que o Senhor quer que eu pregue. Bom, e a dica que eu dou é: comece do conhecido ao desconhecido, que era a prática de Jesus. Todas as pregações de Jesus para a multidão, ele começava sempre do conhecido para o desconhecido. Como que é isso? Você tem que começar ou por aquilo que você conhece muito, para o que você conhece pouco, ou para aquilo que a igreja, o ouvinte, no caso lá de Jesus, a multidão conhece muito, para o que não conhece. Ou seja, Jesus começava com aquilo que eles tinham domínio, conheciam bem, para aquilo que eles desconheciam e que Jesus queria ensinar. Por exemplo, quando Jesus estava em um grupo de pescadores, sobre o que ele falava? Sobre pesca. Ele começava falando sobre pesca, para daí ele ensinar algo que eles não conheciam. Jesus começava sobre plantação, quando ele estava falando para pessoas que conheciam muito de plantação. Ele começava falando parábolas sobre semente, que caía em terra fértil, caía em uma terra que não era fértil, para chegar num ponto onde ele queria ensinar uma lição. Você vai usar a mesma estratégia. Comece de uma história que você conheça bem, que você domine. Eu vou além. Não vá de cara pregar na igreja, onde a plateia vai ser grande, o número de pessoas vai ser grande. Ou, se você for começar na igreja, não vá num dia onde tenha o maior número de pessoas. Na sua igreja, qual é o dia que tem o maior número de pessoas? Na minha é no sábado pela manhã e no domingo à noite. O melhor dia para pregar numa igreja, para quem está começando, no meu caso, no caso da minha denominação, é numa quarta-feira à noite, onde tem um menor número de pessoas. Mas existem outras alternativas, como por exemplo, você pode começar contando historinha lá na classe das crianças. É uma forma de pregar, e ali você vai ganhando desenvoltura, você vai ganhando argumentação, você vai melhorando sua performance. Aqueles brancos que vão sendo eliminados, Deus já começa a te usar ali com as crianças e você vai ganhando confiança, que é o que a gente precisa, né? Primeiro, confiança em Deus. Segundo, naquilo que você preparou para fazer. Vá num culto de célula,
Na minha igreja chama de pequeno grupo. Vai ter um culto na casa de um irmão. Pronto, pregue nesse culto. Ou combine com um grupo ali de 10 irmãos e vá fazer um culto na casa de alguém. E você vai ser o pregador, você vai ser a pregadora. Poucas pessoas, algo mais familiar, mais íntimo, você vai se sentir muito mais à vontade. E a prática leva à perfeição. Quanto mais você faz o trabalho de Deus, mais Deus te capacita. Quanto menos você faz, menos Deus te capacita. Escolha o texto, a história que você conheça bem. Por exemplo, a história de Davi e Golias. Por exemplo, a história de Jonas. Os 3 jovens jogados na fornalha, a história de Daniel. Conheça a história que seja comum a todos, mas que você conheça bem, que você domine e que daquela história você consiga tirar lições. O que você vai fazer? Você vai fazer uma introdução, você vai cumprimentar os irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, caso seja assim que sua igreja saúde. Quero desejar aos irmãos um feliz sábado, ou quero a graça e paz aos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre uma história muito conhecida, mas eu quero te convidar a tirar algumas lições dessa história aqui. Eu quero te convidar a olhar de uma forma diferente. O texto para que a gente estude essa noite está lá no livro tal, no capítulo tal e versículo tal. Abram a Bíblia, por favor. Tem igreja que fala quando todos abrirem, digam amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Eu não gosto muito disso, mas se você quiser falar, todos acharam e vamos ler. Leia o texto. Aí a gente vem aqui, ó. Irmãos, essa é uma história que tem lições muito importantes pra gente aqui nesse culto. E eu quero extrair dessa história aqui 5 lições para a nossa vida espiritual. 5 lições que vão avivar a nossa vida espiritual e vão fazer com que as chamas do Espírito Santo queimem ainda mais na nossa vida. Se forem lições boas, você vai falar assim. Se forem lições ruins, eu quero tirar desse texto aqui, 5 ou 3 ou 7. Vamos dar o exemplo aqui de 5. Eu quero tirar desse texto aqui 5 erros que fulano de tal, a pessoa da história, né? O personagem da história. Por exemplo, Davi. Eu quero tirar desse texto aqui 3 motivos que levaram Davi a cometer adultério. 3 motivos. E que você pegue esses motivos aí e use na sua vida para que você também não caia em tentação. Irmão, isso é sério, isso é grave, Escuta aqui, deixa eu encostar bem em você. Presta atenção aqui no que eu vou falar agora. Aprenda com os erros dos outros. Aprender com os próprios erros é bom, mas aprender com os erros dos outros é melhor ainda, porque você não precisa passar pelo processo doloroso de errar e ter que aprender com o erro, porque todo erro traz consequência. Todo erro um dia vai trazer consequência. Pode não ser agora, pode não ser hoje, mas um dia vai trazer consequência, porque Deus perdoa o pecador, mas abomina o pecado. Pecado não se perdoa, pecado se paga. Deus perdoa o pecador pelo pecado que cometeu, mas o pecado que ele cometeu terá que ser pago, ou por você, ou por Jesus lá na cruz. Tem pecados, irmãos, que Jesus pagou, mas tem pecados que nós cometemos. É como um cheque pré-datado. Deus te perdoa pelo pecado. Caso você se arrependa, confesse e abandone. Deus te perdoa, mas as consequências desse pecado um dia terão que ser pagas. Um dia. É como uma pessoa que pula de um prédio lá do 10º andar. Está desgostoso com a vida, está depressivo, está doente, quer tirar a própria vida e lá de cima ele se joga. Se no meio do caminho houver a possibilidade de ele, ainda com a consciência ativa, se arrepender verdadeiramente e pedir perdão a Deus. Se uma pessoa toma chumbinho porque não quer mais viver, está depressivo, está doente. E aqui eu falo uma coisa, muito cuidado, tá? Ao julgar pessoas que tiram a própria vida.
A Bíblia diz que os suicidas não entrarão no reino dos céus. Sim, a Bíblia diz. Mas muito cuidado ao você julgar, porque você não sabe o que aconteceu naquele processo. Se em algum momento antes da morte, de consciência, ele se arrepender e pedir a Deus, agonizando ali, tomou chubinho, está agonizando, está sendo sufocado, mas se ele verdadeiramente pedir perdão a Deus, Deus o perdoa, mas as consequências pelo pecado que ele cometeu terão que ser pagas. Pulou do prédio, pediu perdão, Deus vai perdoar, mas Deus não vai colocar uma mão embaixo para te aparar. Fumou a vida inteira, arrumou um câncer, pediu perdão a Deus, Deus te perdoa, mas Deus não vai, por obrigação, curar o teu câncer. Ele pode até, se tiver um plano na tua vida, se tiver um plano grandioso para a tua vida, de trabalho no ministério, ele pode até retirar o câncer. Mas normalmente vai morrer de câncer porque é consequência pelo pecado. Ele te perdoou, mas o pecado vai ter que ser pago. Tomou chumbinho, está agonizando, se arrependeu, pediu perdão, confessou, Deus te perdoa, mas vai morrer agonizando ali pelo pecado que cometeu. Deus perdoa o pecador, mas abomina o pecado. E pecado traz consequências e nós acabamos pagando, sofrendo as consequências pelo pecado que cometemos. Então, primeiro erro que levou Davi a cometer o adultério foi, e aí você cita o primeiro erro. Segundo erro, cita o segundo erro. Terceiro erro, cita o terceiro erro. Aí depois de citar os 3 erros, aqui a gente vai para a conclusão. Ah, professor Will, que erro que eu posso citar? Vamos lá, o primeiro foi não ter ido para a guerra. O rei tinha que estar na frente da batalha, ele tinha que ter ido para a guerra. Se ele estivesse na guerra, ele não ia estar em casa, perambulando, batendo perna lá em cima no pátio do palácio, olhando para onde não devia. Se ele estivesse fazendo o que tinha que fazer, ele não estaria olhando para onde não devia. Sabe por quê? Porque mente vazia é a oficina de Satanás. Mente vazia é a oficina de Satanás. E se tem um momento em que o diabo tem mais êxito na vida do ser humano, é quando ele encontra o ser humano em um momento de ociosidade, com a mente vazia. Primeiro erro de Davi, não ter ido para a guerra. Segundo erro de Davi, quando ele parou e viu Betseba tomando banho, ele tinha que ter virado a cara e ter ido embora, porque afinal de contas, não era sua esposa, era a esposa de outro. E pecado não é porque você viu, pecado é porque você ficou vendo. Você, meu querido amigo, está passando na rua. Quando você vira a esquina, dá de cara com uma mulher parada com a bunda desse tamanho. Um shortinho enfiado lá, mostrando o útero. E aí quando você, meu querido irmão, pregador, pastor, virou que você vê aquela cena, você não pecou por ter visto. O que você faz? Olha para lá, passa, pede misericórdia ao Senhor, limpa minha mente, não permita que eu continue pensando nisso e vá-se embora. Você não pecou. Uma escritora norte-americana diz que você não pode impedir que passarinhos sobrevoem sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho. Então, você não pode impedir que alguns pensamentos venham à sua mente, mas você pode impedir que eles se instalem na sua mente, façam morada e se proliferem e gerem ações. Pensamentos instalados, acariciados, pensamentos trabalhando geram movimento, geram ações. E quando você deixa um pensamento se instalar, aí você já começou a pecar aqui. Então Davi podia ter virado. Agora, se você vira a esquina, dá de cara com uma mulher, por exemplo. Eu estou dando esse exemplo porque é muito clássico. Você deu de cara com uma mulher, com um shortinho, conversando com a outra lá de costas. Shortinho mostrando tudo. E aí você para, olha. E aí você vai andando, ó. E ó, olhando, e você já começa a pensar como que ela é sem aquele shortinho, sem a peça íntima que está por baixo, e aí você já começa a pensar o que eu faria se eu tivesse com ela lá não sei aonde, eu ia fazer isso, aquilo outro, já pecou, sem nem ter tocado na mulher.
esse é o problema. É você ver, continuar vendo, e aí os pensamentos começam a acontecer na sua mente. Então, Davi ele devia ter visto Betseba e ter olhado para o lado e ter ido embora. Como bem retratou a série da Record, com o auxílio lá do pastor e doutor em teologia e arqueologia bíblica Rodrigo Silva, é provável que Davi já tenha visto ali, já sabia que ela estava por ali. Nada acontece assim de supetão. O pecado dele dificilmente acontece de supetão. A gente vai se aproximando, brincando, flertando com ele, até que... Terceiro erro que Davi cometeu foi: primeiro, não foi para a guerra; segundo, viu, não desviou, olhar, continuou vendo; e o terceiro foi ter mandado chamar. Se ele tivesse só cometido o pecado de continuar vendo ali, ia ser ele e Deus ia perdoar e ia resolver o problema, mas ele mandou chamar, ele desejou, ele quis comer do fruto proibido, do fruto que não era dele. E ele desejou e quis e decidiu fazer e fez. 3 erros que custaram muito caro para Davi. Eu brincando com a minha esposa, a gente assistindo essa série da Record, eu brincando com minha esposa, né? Na nossa intimidade ali, a gente... Ô, transa cara essa, viu? Eu tô usando transa aqui porque... possa ser que tenha solteiros aqui assistindo. Ou eu usei outra palavra com minha esposa, né? Eu falei de outro jeito, mas o transa cara. Deixa eu encostar aqui de novo. Chega aqui, chega mais perto. Vou abaixar aqui para focar bem meu rosto. Ó. Assim é o pecado. O diabo ele vai te mostrar o lado bom, ele vai te mostrar o lado prazeroso, ele vai te mostrar o lado legal. Ele esconde o verdadeiro lado, ele esconde as consequências, ele esconde o resultado, ele esconde o sofrimento, ele só te mostra o prazer momentâneo, a descarga de dopamina e adrenalina momentâneas, mas ele esconde de você, meu querido irmão, quando decide adulterar, decide ficar com outra mulher, não ser a sua, ou mulher de outro. Ele mostra o prazer ali de estar com uma mulher diferente, a adrenalina, mas ele esconde o sofrimento que vai ser depois, quando você tiver que se separar da sua esposa, quando sua esposa não quiser mais nada com você. Ele esconde a disciplina e a remoção lá na igreja. Ele esconde o marido da mulher querendo te matar, ou às vezes até conseguindo ir lá e te matando. Ele esconde o sofrimento dos teus filhos, porque o casal vai se separar. Ele esconde a briga judicial que pode acontecer por causa da divisão de bens. Ele esconde uma doença que você pode pegar. Ele esconde a depressão que você pode entrar depois que se separar da esposa, que quiser voltar e sua esposa não quiser mais. E sua esposa vai estar livre para casar com outro. Ele esconde o seu sofrimento quando você tiver que ver sua esposa com outro por causa de um erro que você cometeu. Ele esconde a vergonha pela qual você vai passar tendo o teu nome jogado na lama. Ele esconde. Ele escondeu de Davi o sofrimento que Davi ia passar, as consequências que teria. Ele escondeu. E Davi só viu o fato de ter mais uma, tinha tantas, mais uma diferente ali na sua cama. 3 motivos que levaram Davi a cometer um erro tão hediondo, e um erro levou o outro. 2 erros terríveis que causaram consequências inimagináveis. Se Davi soubesse, vislumbrasse um pouquinho das consequências que teria, do que ele passaria, jamais ele teria trocado a família, teria trocado a vida dos filhos, teria trocado a sua saúde mental, teu relacionamento com Deus por causa de uma transa ali. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Tome esse exemplo para que você mude de vida também, para que você pense 10 vezes, se for preciso, antes de cometer um pecado, antes de cometer um erro. E que você pegue esse exemplo que eu dei para você fazer a sua primeira pregação, o seu primeiro sermão. Ó,
eu vou fazer um esboço de primeira pregação para você, vou te dar de presente, tá? Só que eu só vou dar para quem estiver lá dentro do grupo, do meu grupo no WhatsApp. Lá eu vou botar o link do meu blog, onde eu posto toda semana, tem conteúdo novo, tem dinâmicas, tem quiz, tem curiosidades e tem esboço de sermão para você pregar à vontade. Mas para isso, você vai ter que vir para o meu grupo no WhatsApp, tá? Corra lá no meu grupo do WhatsApp e entre, e lá vai ter o esboço de sermão que você precisa. E se você quer aprender a pregar, meu querido irmão, minha querida irmã, vou deixar o link aqui do meu e-book 5 pilares de um sermão poderoso. Lá onde eu mostro como você estruturar um sermão usando os 5 pilares. Fica fácil você estruturar qualquer sermão, né, sobre qualquer tema. Custa apenas R$23, tá? É uma oferta que você está dando para o canal aqui, para a gente estar sempre gravando para você e trazendo conteúdo novo, tá certo? O link vai estar na descrição do vídeo, junto com o link do grupo lá do WhatsApp, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.